alunos, tudo bem aí? Na nossa aula de português de hoje, vamos falar sobre coesão textual, no plano de estudo tutorado, volume 6, quarta semana. Professoras Ana Paula e Cira. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Observe a coesão presente no texto a seguir. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. As palavras destacadas têm o papel de ligar as partes do texto. Podemos dizer que elas são responsáveis pela coesão do texto. Há vários recursos que respondem pela coesão do texto. Os principais são palavras de transição. São palavras responsáveis pela coesão do texto. Estabelecem a inter-relação entre os enunciados, orações, frases, parágrafos. São preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais. Veja algumas palavras e expressões de transição e de seus respectivos sentidos. Inicialmente, começo, introdução. Primeiramente, começo, introdução. Além disso, continuação, do mesmo modo, continuação. Dessa forma, conclusão, em suma, conclusão. Logo após, tempo. Ocasionalmente, tempo. Igualmente, semelhança, conformidade. Segundo, semelhança, conformidade. Daí, causa e consequência. Por isso, causa e consequência. Então, exemplificação e esclarecimento, por exemplo, exemplificação e esclarecimento. Exemplo na frase: a prática de atividade física é essencial ao nosso cotidiano. Assim sendo, quem a pratica possui uma melhor qualidade de vida. Coesão por referência. Existem palavras que têm a função de fazer referência. São elas: pronomes pessoais, eu, tu, ele, me, te, os. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso. Pronomes demonstrativos, este, esse, aquele. Pronomes indefinidos, algum, nenhum, todo. Pronomes relativos, que, o, qual, onde. Advérbios de lugar, aqui, aí, lá. Exemplo: Marcela obteve uma ótima colocação no concurso. Tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que tanto almejava. Coesão por substituição. Substituição de um nome, pessoa, objeto, lugar, etc. Verbos, períodos ou trechos do texto por uma palavra ou expressão que tenha sentido próximo, evitando a repetição no corpo do texto. Exemplo: Porto Alegre pode ser substituída por a capital gaúcha. Castro Alves pode ser substituído por o poeta dos escravos. João Paulo II, sua santidade. Vênus, a deusa da beleza. Exemplo: Castro Alves
é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que o poeta dos escravos é considerado o mais importante da geração a qual representou. Assim, a coesão confere textualidade aos enunciados agrupados em conjuntos. Pronomes. Pronomes são palavras que substituem, determinam ou acompanham os substantivos. Além disso, eles indicam a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira do singular ou do plural. Os tipos de pronomes são pessoais, de tratamento, demonstrativos, possessivos, relativos, indefinidos, interrogativos. Mas hoje iremos conversar sobre pronomes possessivos e pronomes pessoais. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam uma relação de posse associada à pessoa do discurso. Então aí nós temos pessoa do discurso, primeira pessoa do singular, possessivos, né? Da primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Assim, vamos analisar as seguintes orações. Leocádia vivia sua vida sem se intrometer na dos outros. A minha casa ficou toda inundada. Nesses dois exemplos, há uma relação de posse. No primeiro, a vida pertence a Leocádia. No segundo, a casa pertence ao enunciador, aquele que expõe o fato de que a casa ficou toda inundada. Pronomes pessoais. Vamos para essa tabela aí do lado, pessoal. Pessoas do discurso. Primeiro eu vou ler o caso reto, tá bom? Então, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Caso oblíquo. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, tu. Desculpa, gente. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Os pronomes pessoais do caso reto só podem exercer a função de sujeito na oração. Vamos ver um exemplo. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Ele ficou lá durante uma semana. Perceba que o livro é o sujeito da primeira oração e que é o pronome ele que o substitui. É o sujeito da segunda oração. Portanto, uma frase do tipo o livro eu deixei ele sobre a mesa estaria incorreta. Segundo a gramática normativa, pois ele não pode exercer a função de complemento. Essa função é reservada aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Observe, o livro estava sobre a mesa. Peguei-o e coloquei-o sobre a estante. Observe que o pronome oblíquo, o, substitui o substantivo livro. Nesse exemplo, ele é complemento dos verbos pegar e colocar. Você é capaz. Atividades. Agora que você já aprendeu sobre coesão textual, faça as atividades de português do sexto PET.
Quarta semana, páginas 13, 14, 15, 16 e 17. Dúvidas? Vocês já sabem, é só procurar a sua professora. Beijinhos com muito carinho. Até a próxima aula. Tchau!